Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Liquero, com tradução para o português por Gustavo Amorim. Esta mini canalização foi dada em Valência, Espanha, em 20 de setembro de 2015. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.cryonportugues.com. Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Vocês tiveram um dia para se acostumarem com a energia. Agora, quando o meu parceiro senta-se na cadeira, qual é o seu discernimento? A canalização é interessante, pois há aqueles que não acreditam que tal coisa possa ser verdade. No entanto, esta é a forma como o Espírito tem falado para a humanidade desde sempre. É a forma como todas as Escrituras foram escritas. Homens e mulheres sob a influência de Deus. Todos os profetas e os mestres, conectados com o Espírito. Mas vocês o veem aqui em sua forma original. Se vocês fossem fazer uma pesquisa histórica, de alguma forma tivessem uma máquina do tempo, e vissem como as civilizações originais trabalhavam, vocês veriam canalizações. Haveria aqueles no grupo a que se atribuiriam a canalização do dia. E eles se sentariam em grupos assim como este. A não ser que cada indivíduo teria sua vez na cadeira. E o que era dito naqueles grupos era aceito como palavras de Deus. É sabedoria da fonte criativa que sabe quem você é. Então, qual é o seu discernimento hoje? Será que essas mensagens são de fato profundas e reais? E qual é a coisa mais profunda que vem destes momentos? Se eu pudesse responder a isto, eu diria que é a energia da compaixão. A habilidade de vocês sentarem-se e compreenderem. A compaixão não é uma emoção, é um estado da mente. Ele combina empatia, amor, introspecção e converte tudo naquilo que vocês chamam de compaixão. A maior coisa que pediremos a você hoje é: qual é a sua compaixão por você mesmo? Este é o maior tema. Você pode ter compaixão por si mesmo? Você pode olhar para si mesmo de uma maneira como você olharia para outros? O treinamento, que é esotérico, diria que você procuraria por Deus em todos, até mesmo naqueles de quem você não gosta. E se você encontrar Deus lá, isso cria um denominador comum, uma igualdade entre vocês, algo que vocês têm em comum.
Você tem compaixão por outros. Não porque eles são pobres, exatamente o oposto. Você vê Deus neles, a riqueza do que eles possuem. E a sua compaixão, portanto, não é se sentir mal por ninguém, mas celebrar a todos. Você pode celebrar a si mesmo. É isso que nós pedimos hoje. Você está realmente consciente de quem você é? Consciente até um ponto onde você pode celebrar isto? Você já se perguntou sobre o seu registro akáshico? Onde você passou a maioria de suas vidas? Nós indicamos que há um sistema, um belo sistema. E é um sistema que você desenhou para que o processo de encarnação honre você. Haverá aqueles que dirão a você que todo o sistema é um teste e que você passa por ele de maneira estranha. Você é colocado em lugares porque você deveria fazer isso ou deveria fazer aquilo. Parece como um bom sistema humano, não é? Eu quero que você saiba que o processo de reencarnação é um sistema belo e benevolente, guiado pela escolha da alma e do indivíduo, mas também feito com a influência do grupo que está ao seu redor. Vocês decidem vir juntos, como um grupo, conhecendo uns aos outros do passado, de forma que estejam confortáveis. Poderão escolher estar em famílias e assumir papéis diferentes, mas vocês escolhem. É um sistema de escolha benevolente. E o que você faria se precisasse decidir com quem vir da próxima vez? Você escolheria uma cultura que nunca viu antes e um idioma que nunca falou? E a resposta é que você gostaria de estar mais confortável. E você vem então com um grupo. Alguns de vocês são até mesmo seus próprios ancestrais. E aqui está o que eu estou dizendo. Quase todos vocês vieram para esta área muitas vezes. O idioma que vocês falam, qualquer que seja ele, é um que vocês já falaram antes. O sistema é um sistema de benevolência e conforto. De fato, quando você vem, você precisa lidar com a família tridimensional. Quando você cruza o véu, você está inconsciente das escolhas que você fez. Mas você está de volta em uma área que você sente, que conhece, um idioma com o qual está confortável. Portanto, vamos perguntar novamente: quem é você? Vocês são aqueles que trabalharam nesta terra. Vocês viram muito da história do país onde estão.
Vocês lutaram algumas das batalhas. E agora dizemos por que fazemos esta pergunta. Então quem é melhor para resolver as questões aqui do que vocês? E uma velha alma tem a experiência da terra, da cultura. Uma velha alma é provavelmente uma que passou por toda a história do continente, do país. E no registro acástico há sabedoria do que fazer a seguir, como, por quê. Vocês trabalharam esses quebra-cabeças por anos. Mas agora aqui vem o novo humano. Você percebe por que eu coloco a ênfase na velha alma? Quem é você? Você é um ser humano sábio, sábio. Você sabe o que dizer e como agir. Há aqueles que dirão, eu precisaria ser um líder político para mudar alguma coisa. Não. Eu quero que você pense de forma diferente. O que você faz em sua casa, com a sua família ou no trabalho, muda aqueles que estão ao seu redor. Eles veem algo que eles não esperavam. Compaixão. Eles veem aqueles que são lentos para a raiva ou fáceis de compreender. Quem melhor para fazer isso no seu país do que você? Você é do passado. Você tem a sabedoria da mestria. E está de volta na cultura que você ama. Aquela que você compreende. Você já pensou sobre isto? Então, queridos, nós queremos que você celebre esta informação. Você já pensou sobre o que isso pode significar? Sobre as coisas que você viu aqui? Pelo que você passou? E o conhecimento que você tem devido a isto? Quem é você? Você tem a habilidade de, portanto, ver a cena maior e ter compaixão por você? Você tem a habilidade para dizer para si mesmo, uau, eu mereço estar aqui e mudar. E a única maneira que eu posso fazer é quando eu estou no trabalho ou em casa. Eu posso mostrar compaixão por mim mesmo e pelos outros. Eu estou no lugar certo no momento adequado. E você diria, isso parece bom, Kryon, a não ser que há algumas coisas no caminho. Percebe, estou preocupado com isso, isso está acontecendo em minha vida. Eu tenho estas questões e estas outras questões. E as questões estão se pondo no caminho. Cada um de vocês que está aqui pode resolver aquilo com que você veio, que é uma questão. Você pode dizer, mas isso envolve outras pessoas. Você tem ouvido? O que você faz por si mesmo mudará os outros ao seu redor. Quando eles verem quem você é
e como você mudou, quão equilibrado você se torna. Eles mudam. Nós dissemos antes, muitos trabalhadores esotéricos são orgulhosos de sua natureza estranha, esquisita. Já é tempo de mudar isto. Use a sua lógica espiritual. Novamente nós dizemos, os mestres que caminharam neste planeta não eram estranhos. Eles não usavam suas crenças esotéricas em suas vestimentas para que os outros pudessem vê-los. Eles eram amorosos e equilibrados. As pessoas eram atraídas para os mestres porque elas sentiam que eram seguros. Você ouve os outros. Ou você mal pode esperar para falar com eles, ao contrário. Você está compreendendo? Você realmente tem empatia com eles? Eles querem estar com você? Se você é um eremita e está orgulhoso de estar só, provavelmente você é um pouco estranho. E se você é, como você ajudou a humanidade hoje? Ou amanhã? Ou no dia seguinte? Há algumas mudanças aqui. Velha alma, você tem tanta sabedoria para a sua área. Não deixem essas coisas se colocarem no caminho. Deixe que as questões com as quais você veio sejam resolvidas. Até mesmo que seja a solução interior. De forma que você esteja livre para ter alegria. Você pode trabalhar em suas próprias questões e ainda assim ter alegria se estiver fora do medo. Então, uma vez que você se livra do medo, você pode colocá-lo no banco de trás, aonde ele pertence. E tudo começa a mudar. Você acha que os mestres desse planeta tinham suas próprias questões? Todos eles. Você via medo nos olhos deles? De qualquer um deles? Tudo que vocês viam era Deus. Tudo o que vocês viam era compaixão. E você estava pronto para sentar aos pés deles e perguntar-lhes o que eles têm. Que este seja um exemplo da sábia velha alma que está à minha frente. E agora você sabe porque nós celebramos você da forma como fazemos. Haverá muitos que ouvirão esta mensagem que não são de seu país. E quem quer que eles sejam, qualquer idioma que eles falem, é a mesma história para qualquer velha alma. Você pertence aonde está, com aqueles com quem você cresceu por muitas e muitas vidas. Prepare-se para liberar a sabedoria que você tem. O tempo é agora. É por isso que nós celebramos você da forma como fazemos. Ouça. Há um Deus benevolente que ama você, que está pronto para ajudar você. Desde que você elimine o medo e deixe a benevolência entrar. Deixe-nos entrar.
E assim é.